Jesus, ele se faz presente. Aleluia. E a unção dele está forte nesse lugar, irmão. Aleluia. Aquele que busca, encontra. Aleluia. Vai buscando, que o Senhor quer derramar muito nessa noite. Aleluia. Para nós levar essa unção, para fazer a obra da unção, para levar essa unção para a nossa família, familiar e parentela, porque é a unção do Senhor que faz a diferença. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Aleluia. Nessa noite de renovação de aliança. Glória a Deus. Em Mateus capítulo 26, versículo 17. Mateus capítulo 26, versículo 17. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Fala assim: a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à aldeia, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenava, e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E ele, estremecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que traiu, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. E quando comia Jesus, tomou o pão, abençoando, o partiu e o deu ao discípulo. E disse: tomai, comei isso ao meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei e deis todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis desse fruto da vinde, até aquele dia em que o beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pode assentar. Aleluia. E fique, aleluia, ligado com a mensagem. Aleluia, porque a mensagem de Deus fortalece nosso espírito, nossa alma, e nosso corpo recebe também a virtude que vem de dentro para fora. Glória a Deus. Aqui fala, aleluia, que o Senhor Jesus, ele chamou seu discípulo e deu para ele uma missão, uma ordem: olha, vamos fazer o preparativo da Páscoa. É interessante que o Senhor Jesus, ele colocou o seu discípulo para trabalhar na sua obra. Ele trabalhava Jesus, mas tinha a pessoa ao redor dele para obedecer. A obediência lhe era bênção. E naquele momento eles foram e chegaram até o homem e falaram: olha, o mestre quer que você dê a sua casa para nós fazer o preparativo da Páscoa. Jesus, ele deu uma ordem e os discípulos fizeram, prepararam preparativo para a Páscoa. E naquele momento Jesus também foi
Ele preparou o banquete, como é bom nós estar ceando. Tem banquete para nós nessa noite. O próprio Jesus se preocupava com seu discípulo. O mestre estava lá também dizendo para que ele fizesse o preparativo da Páscoa. É interessante que no tempo passado, a Páscoa era aquele povo lá que estava, muito tempos atrás, que Moisés foi lá com a vontade de Deus lá, que disse, vai Moisés, eu estou contigo, e a vontade do Senhor se cumpriu lá no Egito, e tiraram de lá, sabe o que? 60 mil homens, Moisés liderou. Então a Páscoa era isso, era para comemorar a festa, uma festa espiritual para Deus, de agradecimento, porque Deus tirou aquele povo de Israel da terra lá de escravidão, da mão de Faraó com a mão forte, e trouxe ele para uma terra que é Israel hoje. E naquele momento ele estava assim, a nação estava se reunindo para agradecer a Deus pela esse grande livramento que deu para esse povo. E naquele momento Jesus também estava presente, porque Jesus já estava para fazer uma nova aliança com aqueles discípulos, e todo aquele que crê em Jesus, aquele que crê for batizado será salvo. Tem aliança para muitos ainda, porque Jesus é aquele que faz aliança com o homem. E naquele momento eles fizeram isso. Eles se reuniram na casa para celebrar a Páscoa. Mas naquele momento o Senhor também estava, sabe o que? Já falando, olha, a Páscoa veio por Deus, por Moisés, mas agora a ceia vem pela aliança que eu vou fazer com vocês, uma nova aliança. Porque naquele tempo tinha que matar, sabe o que? Uma ovelhinha de um ano, bem bonitinha, para sacrificar, para que o homem não viesse morrer. Tinha que matar um animalzinho. Mas Jesus hoje, quando fala de ceia, fala de uma nova aliança, que Ele entregou a vida por todos nós e por aquele que está lá no mundo ainda, aquele que está escravizado. A hora que se arrepender, se humilhar e clamar, Jesus me salva, Jesus salva ele também. Glória a Deus, aleluia. Essa é a aliança forte. A aliança forte é de Jesus. Se Deus mandou para Moisés pegar o cordeiro, matar, tirar o sangue e colocar nas portas da janela, quando o anjo da morte viesse, não ia pegar nenhum da família de Deus. E hoje é o sangue do Senhor que nos protege. É o sangue do Senhor que está na minha vida, na tua vida. É o sangue de Jesus que nos dá vitória. É o sangue. Esse sangue é muito poderoso. É o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sangue que perdoa também. Basta também se arrepender, se humilhar e clamar pelo sangue de Jesus que perdoa, que faz dele um novo homem, que faz ele nascer da água do Espírito. Esse é o sangue de Jesus poderoso. Glória a Deus, aleluia. E quando os seus discípulos se reuniram, aí o mestre estava presente. Quando o mestre está presente, aleluia, revelação, há poder, porque Jesus foi e é ainda hoje aquele que salva, que cura, que liberta, aquele que revela tudo que está oculto. Ele revela na luz da palavra, porque a palavra dele é uma revelação para a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Passará céu e terra, mas a minha palavra não passará. Tudo que está escrito aqui vai acontecer. A promessa de Deus na nossa vida, porque Ele prometeu na sua palavra. E Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. E falar aqui, que naquele momento, eles se reuniram na mesa. E comendo, ele disse, em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Jesus conhece o homem
por dentro e por fora. O homem vê a aparência, Jesus vê o coração. Por isso que quando Deus mandou ungir Davi, fala que Samuel foi até a família de Jessé, e quando o profeta, homem de Deus, usado por Deus, tinha esperança com Deus, olhou para Eliabe, ele viu um homem forte, homem que estava no exército, homem que estava lá, pronto para a guerra, mas de repente ele disse: esse aí é ungido do Senhor, vai ser ungido do Senhor. O Senhor diz: não é esse aí não que vai ser ungido da minha mão, não é esse. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Mas tinha um que estava trabalhando lá para o pai dele, jovem e obediente, com 17 anos ele tinha, muito obediente ao pai, agradando o coração do pai, agradou o coração de Deus também. E o Senhor disse: não é esse não. Foi passando o primeiro, o segundo, o terceiro, foi reprovado, mas quando ele disse: camarada, teu filho, não, tem um que está lá no campo cuidando das ovelhas, manda chamar, nós vamos aqui sentar para comer esse banquete quando ele chegar. Quando chegou o Senhor: esse aí, pode derramar o óleo, esse aí que eu tenho uma missão para cumprir na vida dele, esse aí que eu vou usar, esse aí que vai ser rei de Israel. É assim que acontece. Quando Jesus chama, Ele é poderoso para ensinar, para capacitar, para instruir. E aqui Jesus estava com 12, ensinando, 12, aprendendo, dando comércio, Jesus fazendo milagre, ele vendo, Jesus mandando, ele obedecendo. 12 houve, mas fala que um no meio dele ia ser o traidor. Mas assim mesmo, Jesus serviu a mesa. Assim mesmo, Jesus sabia de tudo. Jesus estava servindo todo. Jesus, Ele é o Deus de amor. Jesus é misericordioso. Jesus é compassivo. É tardio em se irar. Ele está, sabe o que? Dando uma oportunidade para o homem se humilhar, para o homem se arrepender, para o homem se lançar na mão dele, que era Judas Iscariote que estava na mesa. Jesus é bom. Jesus sabia de tudo, mas assim mesmo Judas Iscariote ceiou com o Mestre, ceiou com Jesus, porque Jesus, Ele é tão bom, tão maravilhoso e misericordioso, mas Ele é aquele também que orienta, Ele é aquele que aconselha. Por isso que o nome dele é Mestre. Fala, Rabi é Mestre, Jesus é Mestre também para ensinar. E Ele fala: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Jesus é manso, Jesus é humilde de coração. Teve que seguir Jesus, olhar para o Mestre, seguir a Ele, porque Jesus é manso e humilde de coração. Só Ele que pode salvar o homem. Só Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que Paulo, ele está ensinando Timóteo: seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Jesus Cristo, nós temos que olhar para Ele, imitar Jesus, andar com Ele. Tudo que Jesus vai ensinar tem que colocar em prática. Amar, perdoar, isso o Senhor nos ensina. Amar nossos inimigos, ser humano. É para amar nossos inimigos, ser humano. Dar pão, dar água para ele e orar por ele também. Isso aí é ensinamento de Jesus. E muitos deles foram discipulados por Jesus, foram ensinados por Jesus. E naquele momento falou assim: Jesus falou que um ia trair ele. Aí, olhou para ele e disse: Senhor, por acaso sou eu que vou te trair? E o outro: eu, Senhor. O outro pulou: eu, Senhor. Quem é, Senhor? Quem é que vai te trair? Muitos deles perguntaram: e quem é, Senhor? Jesus sabe o futuro. E o Senhor mais aqui na frente fala: e eles, estreitecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhes: porventura sou eu, Senhor? Todos eles ficaram tristes. Quando Jesus falou que ia ter um traidor dos 12, todos ficaram tristes. A tristeza veio sobre ele. Jesus é a fonte da alegria. Jesus é a fonte da paz. Ele é a príncipe da paz. A alegria vem de Jesus, a paz vem de Jesus. É tudo Jesus que nos dá. A unção de Jesus. Fala que Ele é a videira, nós somos ramos. Estamos ligados com Ele, nós recebemos dEle, a presença vem dEle. E aí os 12 ficaram tristes. Tristes naquele momento, pensando: quem é que vai trair? Quem é que vai trair Jesus? E aqui mais na frente fala assim: e ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse
me há de trair. E era muita gente que estava metendo a mão no prato. Era 12. E eles não sabiam quem era, mas Jesus sabia. Os 12 não sabiam, mas Jesus sabia. Aleluia. Jesus sabe de tudo. Todo estava metendo a mão no prato. No 24 fala assim: em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem que o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E aqui Jesus fala que esse homem ia se trair Jesus, ia ter algo que só ele podia fazer, era se arrepender. Mas arrependimento é diferente de remorso. O remorso a pessoa chora, no outro dia está fazendo de novo. Arrependimento é algo que dói, e a pessoa, ela chora, me perdoa, aí ela não faz mais. Isso é arrependimento. E arrependimento tem conversão. Há uma conversão, uma libertação quando o homem se arrepende, mas remorso é diferente. E naquele momento o Senhor falou: bom para esse homem nem ter nascido, porque há daquele que traiu o Filho do Homem. Aleluia. Porque as consequências vêm. As consequências vêm. E o 25 fala assim: e respondendo Judas, o que o traiu, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Aí Judas falou: é eu, mestre. E Jesus falou: tu o disseste. Por isso que fala: examine o homem a si mesmo. Jesus vê nós por dentro e por fora. Mas Jesus é tão bom que na Santa Ceia, quando nós vamos ceiar, a palavra de Deus fala: examine o homem a si mesmo, para comer o pão e tomar o suco da uva, que está simbolizando a aliança com Jesus, renovação de aliança, simbolizando o sangue do Cordeiro que é derramado pela igreja, simbolizando o corpo de Cristo, pão, que foi moído, foi maltratado, foi surrado, desse é o sangue desse corpo, para hoje nós ser o corpo de Cristo, e Ele é o cabeça da igreja. Por isso que quando nós estamos na ceia, nós temos que buscar o Senhor. Aquele que errou, corre para Jesus. Aquele que pecou, corre para Jesus. Porque ceia é algo espiritual, onde nós vamos receber renovo, unção, alegria, paz, força, vida com abundância. E cada um de nós temos que cuidar do nosso altar. Quem vai cuidar do altar é cada um de nós, somos responsáveis pela nossa vida espiritual. E ceia é isso. Ceia é estar ligado com o Senhor, é estar buscando Ele, é estar se humilhando diante dEle, porque o Senhor conhece cada um de nós. Ele conhece, Ele não está aqui para julgar, mas Ele está aqui para perdoar. Jesus, Ele está aqui com a misericórdia, porque o homem muitas vezes ele vem diferente, mas o homem de Deus tem que olhar para Jesus e seguir os passos de Jesus. Jesus veio para salvar o homem, porque a palavra já é de Deus. Se o homem estiver fora, a palavra já julga, mas Jesus veio para salvar. Basta o homem se arrepender, porque a palavra de Deus é poderosa, e a espada do Espírito já orienta o homem, já aconselha. Essa palavra de Deus que está sendo anunciada para nós. Glória a Deus, aleluia. 26. E quando comia, Jesus tomou o pão e abençoando o partiu, o deu aos discípulos. Aí o Senhor entrou em ação, mestre. O mestre Jesus, ele pegou o pão, ele começou a dar para o discípulo. Jesus estava servindo a mesa. Jesus como mestre, o bom pastor, Jesus como líder espiritual, ele estava servindo a mesa. Estava entregando o pão para os seus discípulos.
Por isso que fala, aquele que quer ser maior, tem que ser menor e servir a todo, porque Jesus também, ele lavou os pés do discípulo, sendo mestre, poderoso, Jesus santo, andou sobre as águas, curou, salvou, libertou, disse, legião, vai-te embora, e a legião foi embora. Assim mesmo, ele se humilhou, Jesus entregou a vida por nós, Jesus poderoso. Isso é um ato de humildade. Jesus foi humilde e obediente, e foi a morte de cruz. Entregou a vida por nós. Ninguém tirou a vida de Jesus, ele entregou por nós. Por isso, aleluia, que ele até chorou gota de sangue pela humanidade. Estava se humilhando diante do Pai. Pai, se for você, passa de mim esse cálice, mas todavia não faz a minha vontade, faz a tua. E nós como igreja temos que estar fazendo a vontade de Jesus. Não é dizer, Jesus faz a minha vontade, não. Jesus faz a tua vontade na minha vida. Qual é a tua vontade, Jesus? Completa a obra. O Senhor começou a obra, completa a obra na minha vida. Porque Jesus começou a obra, vai terminar. Então aqui, fala que naquele momento, Jesus, Senhor, com seu discípulo, começou a servir cada um. Jesus está aqui para isso, para servir nós, com a sua alegria, com a sua paz, com a sua força, com a unção vem sobre nós. A igreja do Senhor está aqui, a presença dele está aqui para nós servir, para servir a nossa vida espiritual, buscar viver o reino de Deus. Outras coisas o Senhor acrescenta, outras coisas. É o Senhor que acrescenta. Buscai o Senhor, porque Ele está aqui para nós dar o que nós precisamos nessa noite. Aleluia, para a nossa vida espiritual. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo, bebei dele, todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Outra tradução fala aliança. Sangue da aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Olha só. E digo vós que desde agora não bebereis desse fruto da vide, até aquele dia que eu beber de novo convosco no reino de meu Pai. Isso aqui Jesus falou quando ele estava vivo ainda. Ele disse com o discípulo, quando ele estava vivo na terra, ia ainda para a cruz. Ele daí ia sofrer ainda. Ele disse, Senhor, antes de entregar a vida pelos discípulos e pela humanidade que cresce nessa palavra, antes de ir para a cruz, morrer como homem, mas ressuscitar como Deus poderoso. E aconteceu isso. Ele fez isso porque estava escrito por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor de Deus é tão grande, é imenso esse amor de Deus, que entregou o seu Filho, o único Filho que ele tinha. E Jesus sabia disso. Jesus veio com propósito, abriu o céu para o homem, levou o homem para o céu para ceiar no reino dele, irmão. Como ceiar com Jesus quando ele arrebatar a igreja, que ele falou na palavra. E antes dele ir para a cruz, ele ceiou com o seu discípulo. E ele falou, olha, esse pão que eu estou dando para vocês é o meu corpo, que vai ser entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. Por isso que todos os meses a igreja se reúne. Todos os meses ela está ceando, fazendo memória, lembrando que o Senhor pagou preço caro por nós, entregou a vida por nós. E aquele que está aliançado, todo mês tem que se aliançar de novo. Todo mês diante do Senhor, diante do sangue do Cordeiro, diante de Jesus, que pagou um preço por nós, entregou o seu corpo para ser morto, para sofrer. Foi morte de cruz, morte dolorida, irmão.
Aí Jesus, quando ele fala pela segunda vez para Deus: Senhor, se for possível, faça de mim esse cálice, mas não faz a minha vontade, faz a tua. E fala que ele estava, gota de sangue estava saindo do corpo dele. Olha que quando a pessoa corre, faz uma atividade, sai muito suor, né? Tem a ver que enxerga uma camisa. Mas gota de sangue é diferente, né? Jesus estava já de joelho dobrado orando. Ele estava sentindo, sabe o que? Sentindo já, o corpo dele já estava sentindo que o sangue ia descer muito sangue do corpo dele para se cumprir a escritura, a vontade do Pai, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era Jesus, Cordeiro mudo, Cordeiro de Deus. Aí, o que aconteceu? Que tinha que aparecer o traidor para se cumprir a escritura. Aí Judas, depois dessa terceira oração que Jesus fez, o anjo veio e serviu Jesus. E Jesus sai daquele monte cheio da graça de Deus, cheio da presença, ele saiu de lá do monte para fazer a vontade do Senhor. Estou aqui para fazer a vontade de Deus, Jesus. Ele desceu de lá. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Jesus viu o futuro. Jesus, ele estava vendo que ele ia morrer, ele ia ser muito maltratado, ele ia andar pelo caminho do sofrimento. Por isso que ele fala para nós que nós temos que perseverar. Guarda que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. E falar para nós: no mundo terei aflições. Tem bom ânimo, vencer o mundo, você vai vencer também. E Jesus passou pelo caminho do sofrimento. Fala que quando ele saiu de lá, lá vem Judas. Chega com ele e falou para o soldado. Ganhou 30 moedas para entregar Jesus. Judas, ele faltava se libertar, mas ele não deixou o mestre libertar. Nós temos que deixar Jesus trabalhar na nossa vida. A libertação é assim: conhecerei a verdade vos libertará. Só que pode libertar o homem é a palavra e o Espírito de Deus que está batendo no coração do homem. Só me falando aqui, Espírito Santo, trabalhe na minha vida, vai me convertendo. E fala aqui, Judas, ele não queria essa libertação não. Ele vendeu Jesus por dinheiro. Quando ele chegou lá na frente, ele disse: olha, quem eu beijar, esse é o mestre Jesus. Aí ele vai lá dar um beijo da traição. E o soldado pega o Jesus. O soldado estava tudo armado com espada, com cacetete. E na hora que começa a ir para cima de Jesus, Jesus fala: ele, tanto tempo eu estou com vocês, e vocês não fizeram isso comigo, agora vocês querem me prender? Eu não sou salteador, não. Jesus falou para ele. E quando Jesus falou, a palavra do Senhor era tão poderosa. Jesus tinha a palavra de poder, autoridade. Quando ele falou, todo soldado caíram, irmão. A palavra de Deus é poderosa. Soldados caíram, se levantaram tonto. Mas era para cumprir a escritura. Tinha que pegar Jesus, estava escrito. E naquele momento, Jesus falou: se vocês querem, leve eu. Deixa eles livre. Jesus protegeu os discípulos dele. O líder protege o rebanho de Jesus. O líder, o pastor, que vela pela alma do homem. O pastor aquele, aleluia, que está fazendo a vontade de Jesus. Jesus, ele é o sumo pastor. Ele é o líder dos pastores, mas ele levanta pastores para ensinar, para orientar e para estar, sabe o que? Intercedendo pela a igreja, pelas almas. Jesus é o Salvador, mas o pastor é o anjo da igreja. Jesus é o Salvador que faz milagre, mas o pastor é o príncipe de Deus. Fala assim, que o sacerdote coloca lenha, o fogo vem de Deus, de Jesus, e a igreja recebe, porque o Senhor tem um compromisso com os seus ungidos.
aquele que o Senhor unge, e de ter compromisso com os seus ungidos, e falar que naquele momento, o Senhor Jesus disse: ei, vocês querem eu pode me levar, deixa eles livres. E Jesus protegeu a sua igreja, o seu rebanho, e eles foram e pegaram Jesus. Pegaram Jesus. Por isso que fala que Jesus, poderoso, bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. Glória a Deus, aleluia. Ele deu a vida dele. E fala que levaram Jesus. Isso é amor. Isso é amor. O amor é o dom supremo. Fala, ainda que eu fale a língua dos anjos, é a língua de Deus, mistério que edifica o nosso espírito. Ainda que eu tenha o dom de profecia, conheça o seu mistério, ainda que eu fizesse caridade, meu corpo seja queimado por caridade, ainda sobre tudo isso, se eu não tiver amor, nada disso vai servir para nós. Porque o amor tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. E Jesus sofreu, esperou o tempo de Deus para ressuscitar. E ele suportou dores terríveis no corpo, por amor a nós, por amor à igreja, por amor, Jesus nos ama. Ele valoriza a nossa vida e nós temos que nos valorizar como servo de Deus, príncipe de Deus. Conheci um homem americano, prega a palavra, de repente, muito conhecido, a fama correu atrás dele. O homem de Deus não precisa de fama, a fama que correu atrás dele, como correu atrás de Jesus a fama. Jesus não procurou fama, a fama que corria e espalhava o nome de Jesus. Até hoje, Jesus, o nome dele está em muitos lugares. Falaram para o homem assim: ei, tu é pastor dos Estados Unidos, tu tem muita fama, tu não quer ser presidente da república? Está querendo que eu me rebaixe, presidente da república? Eu sou príncipe de Deus, eu sou sacerdote do Deus Altíssimo, eu sou representante de Deus na terra. Sabe o que é isso? O homem valorizando Jesus na vida dele, valorizando o chamado que ele tem. O chamado, Deus chama o homem e Deus coloca ele para ser, sabe o que? Príncipe do seu povo. Mas Jesus que faz milagre, o homem só é instrumento. Jesus que opera, Jesus que faz maravilha, é o nome dele que tem que estar sobre todos os nomes. É o nome de Jesus que principado, protestado, rei da terra tem que respeitar e saber que Jesus, ele é poderoso. Até a morte recua no nome de Jesus, porque ele venceu a morte na cruz. Glória a Deus. Quando ele morreu, visitou o terceiro dia, e naquele momento Jesus começou a andar pelo caminho do sofrimento. Aí pegaram Jesus, levaram ele. Aí fala que ele foi até os sacerdotes daquela época, que estavam na lei, conhecia a lei, mas não conhecia a graça. A lei punia, a lei queria apedrejar, a lei era severa, a lei é para aquele que está, sabe o que? Longe da graça. Hoje a lei ainda está em ação. Saiu da presença do Senhor, a lei pega. Mas a graça, quando nós estamos aliançados com Jesus, a graça é Jesus, favor imerecido. Nós não merecíamos, Jesus foi lá e entregou a vida por nós, para nós tirar do império das trevas, para a gente não ir para o inferno. Jesus é a porta do céu e falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Naquele momento, os homens conheciam a lei, queriam atrapalhar Jesus, queriam que Jesus morresse, estavam querendo a morte de Jesus, mas para cumprir a escritura tinha que acontecer. Chegou até o governador, fala que o homem que estava lá, ele até lavou a mão, aquela autoridade da terra. Eu lavo a mão do sangue inocente, porque até a mulher dele sonhou. Deus falou com aquela mulher desse marido: eu teve um sonho, e esse sonho aí, esse sonho é justo, esse sonho é um santo homem de Deus. Jesus é santo, poderoso. Mas o povo está chamando o Barrabás.